Bom, pessoal, vamos dar início agora ao segundo bloco, tá? Vocês já mandaram algumas perguntas e eu já vou começar com essa daqui, ó. É bem legal essa aqui. Bom, a pergunta é a seguinte, é um pouco extensa, mas eu vou lê-la para vocês na íntegra. Qual a visão cristã sobre o modelo de medicina ou modelo de saúde? Os Estados Unidos têm um sistema totalmente privado e os doentes estão nas mãos de pessoas que querem lucrar com a doença ou com a cura da doença, né? O Brasil tem o SUS, que vem do Estado, que no papel é bonito, mas na prática não funciona tão bem. E também tem um relance do sistema particular americano, que seriam os planos de saúde, né? Qual seria o modelo de saúde ideal de acordo com a Bíblia? Bem, vocês podem responder aí tecnicamente. Não tem, né? É Jesus voltar, gente. Vamos orar pelo retorno dele. Não tem como. E eu acho que assim, a colocação é meio simplista. Não pode ser verdade. Não é verdade que nos Estados Unidos não tenha saúde pública. Tem. Tem muita gente que não tem plano de saúde que é atendido pelo governo. Eu e Sabrina somos um exemplo, né? Bia nasceu lá, foi tudo pago pelo governo. Fui eu que paguei, não. E graças a Deus por isso, que eu também não tinha como pagar. Era $40 mil. Então, não é verdade que nos Estados Unidos não tenha nenhuma saúde ofertada a quem não pode pagar um plano de saúde. Também não é verdade que todo médico americano só faz medicina por dinheiro, né, gente? Então, e ao mesmo tempo, de fato, o SUS tem uma ideia excelente no papel, mas na prática a gente sabe que talvez não seja tão ideal assim, né? Eu não vou me atrever a dizer o modelo ideal, porque, né, como o pastor Renan falou, é de Deus, não é de nós, né? Mas eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu acho importantes. A gente não pode condenar, do meu ponto de vista, completamente um modelo privado. A gente pode condenar o modelo privado como ele é desenvolvido atualmente, né? Mas condenar de forma radical, taxativa, o ganho de capital ou o desenvolvimento científico e estrutural, eu acho que não dá para a gente condenar de forma taxativa. Existem meios, que não é o meio atual nosso, né? O nosso meio atual parece que é aquela questão do rouba-montinho, né? Tem hospital, tem convênio, tem médico e paciente. Cada um quer pegar o montinho do outro, né? Então o hospital quer ganhar dinheiro do plano de saúde, ele vem, traz para cá o dinheiro, você não importa. O médico quer ganhar dinheiro do plano de saúde, então vem cá, traz o dinheiro. E fica um querendo roubar do outro e ninguém cresce junto, né? Então um modelo privado, ele deveria ter essa concepção de que todos devem crescer juntos, e não a concepção de que o que importa é o meu lucro e você se vire para poder sobreviver. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é a medicina, a saúde, a assistência à saúde é cara em qualquer contexto. O contexto público, o contexto privado, ela é cara. Então, dar lucro é difícil, né? Sustentar-se é difícil. Então, o Estado talvez deva, sim, servir como um garantidor, né? Porque se não há possibilidade de lucro, de sempre ter lucro, ou de sustentar com a parte financeira sempre, o Estado como garantidor, isso deve ser discutido, pelo menos, né, do ponto de vista público. Eu não sei nem responder, assim, nem por onde começar, mas veja bem. Não é justo que uma pessoa morra porque não tem dinheiro na fila de um hospital público e uma pessoa que tenha dinheiro seja operada no mesmo dia, removido de jato para o sírio-libanês. Então, eu acho que é a vida. Maior, né? É a vida. O mundo jaz no maligno. Querer aplicar uma teoria ao SUS, não, à área de saúde bíblica, que harmonize todas essas questões tão contraditórias, né? Essa pergunta aí não tem resposta, eu acho. Desculpa quem perguntou, não responderemos. Mas a gente tem exemplos, né, no mundo. O exemplo americano, ele é cheio de falhas, em termos de ganho de capital, de ganância, ele leva a isso.
O modelo brasileiro, infelizmente, tem copiado o modelo americano, tem crescido, se direcionado para esse modelo. A gente tem um modelo de medicina pública do Canadá, da Itália, da Dinamarca, que são modelos, são exemplos de saúde pública, são modelos 100% ou quase 100% públicos, que as pessoas têm acesso, porém, vai faltar acesso à tecnologia de ponta, às vezes, a medicações muito caras, porque o governo vai dizer de forma taxativa, não vou investir nisso, porque é melhor eu pagar 500 tratamentos para outra doença do que um tratamento só para a sua doença. A saúde é pública e ponto, você não tem acesso. Então, não são modelos perfeitos também nesse aspecto. Mas são exemplos, né? A gente pode se espelhar em exemplos e tentar melhorar. Quais foram os 2 países que você falou agora no final? Dinamarca, Canadá, Itália se aproxima um pouquinho disso. Mas olha o exemplo aí da pandemia, né? A Itália se aproxima disso porque tem uma medicina pública, mas quando a bomba estourou, não tinha leito de UTI. O Brasil tem mais leito do que eles, né, proporcionalmente, porque tem a medicina privada. Então é muito complexo, né? Ok. Agora, do ponto de vista individual, eu trabalho no SUS desde o meu primeiro dia de formado. E trabalho no privado desde o meu primeiro dia de formado. Eu e Gabriel, a gente trabalha junto no HU. Eu acho que dê o seu melhor para o pobre, assim, pense no pobre diferente. Assim, pelo menos o seu grau de energia, tente fazer as coisas diferentes lá naquele ambiente. Aí entra o seu papel individual. Agora vamos dizer que eu com toda, a gente tem uma experiência muito exitosa lá na geriatria do HU. Vamos dizer que eu fosse ministro da saúde. Será que eu conseguiria o SUS da Dinamarca no Brasil, né? Porque a pergunta foi para o SUS. Acho que não. Então, eu acho que os países ricos têm mais dinheiro para dividir assim, entre as pessoas. Mas no Brasil... mais dinheiro, menos corrupção, menos desigualdade, menos desigualdade, menos um monte de coisa. Mas uma colocação boa aqui que Jamerson fez, aí no finalzinho da fala dele, é que às vezes a gente está pensando em redimir o mundo, gente. Vamos lá, vamos resolver o problema do SUS, do setor privado, mas não pensa no indivíduo, onde foi que Deus me colocou. Ali eu tenho responsabilidades sociais para a glória de Deus. Eu posso viver para a glória de Deus ali, seja no HU, seja no hospital particular, dando o meu melhor e amando o meu próximo, sem necessariamente olhar para o bolso dele ou o quanto eu poderia lucrar com isso, né? Então, em vez de ficar tentando mudar o grande, bem, se você for colocado lá na cabeça como ministro ou como alguém de influência, faça o seu melhor também, pensando no bem coletivo. Mas faça o seu melhor onde Deus já lhe colocou, né? E conhecendo a realidade, né? Então, Jamerson está no HU, eu também, a partir do momento que ele conhece a realidade da saúde pública, ele consegue fazer o melhor dele com pouco, às vezes, com pouca estrutura. Então, ter visão crítica para a realidade e fazer escolhas, especialmente na saúde pública, é fundamental, porque você tem que fazer escolhas de tratamentos mais baratos, às vezes, não menos eficazes, muitas vezes. Que tem um bom custo-benefício, né? Com melhor custo-benefício. Isso, trabalhar com o que tem disponível. E o desfecho é bom muitas vezes, né, James? Você consegue fazer ter muito fruto, né, do trabalho com pouca estrutura. O SUS mostrou o seu valor agora na pandemia. Muita gente foi salva por conta do SUS, assim. Amém. Os hospitais públicos, as emergências lotadas e a abertura de hospitais de campanha agora na Covid. Então, na minha opinião, o SUS se fortaleceu depois disso, né? Da pandemia. Certo. Eu posso começar com as perguntas mais difíceis? Mais que essa? Bom, vamos lá, eu vou começar com essa aqui. Quais métodos contraceptivos são considerados abortivos e deveriam ser evitados por mulheres cristãs? Antes disso, Jamerson, segura aí rapidinho. Talvez fosse bom a gente colocar o seguinte, biblicamente falando, gente, nós não temos textos normativos que nos proíbam
ou nos encorajem a fazer ou não fazer uso de métodos contraceptivos, certo? Então não tem como fazer uma teologia direta disso, para defender ou combater. Tem como a gente discutir que tipo usar. Então esse é um daqueles assuntos cinzentos para o qual nós precisamos aplicar com seriedade, diligência, reflexão, o que chamamos de sabedoria bíblica. Quais são as motivações que me levam a fazer um planejamento X e não Y familiar? Por que que alguns querem ter 10 filhos? Por que que outros querem ter 0 filhos? 1 filho, 2 filhos. As duas coisas nas motivações podem ser pecaminosas, me entendem? Então eu preciso aplicar sabedoria bíblica. Em que contexto eu vivo? Em que país eu vivo? O que é que está à minha disposição? Missionários em países perseguidos devem ter muitos filhos? Seria sábio da parte deles? Me entendem o que eu estou querendo? Brasileiros que estão em um país dito livre para a religião podem ter mais filhos do que missionários em um campo extremamente hostil que vai perseguir e matar seus filhos? Então, eu tenho o básico necessário para sustentar meus filhos? Então tem um monte de pergunta aí. Os mais sábios, mais velhos, mais experientes, o que é que eles me dizem da experiência deles? Então tudo isso é super importante na hora de fazer um planejamento familiar, tá? Agora, que método você vai usar para fazer o planejamento? Aí é uma outra discussão. Natural ou é chamado como artificial, é o quê? Médico, instrumental, aí é uma outra discussão. Mas o fato é, todo mundo vai ter que fazer algum planejamento. E ele precisa ser feito com muita seriedade e com muita sabedoria bíblica. Agora vocês resolvam o problema aí do que é que pode, o que é que não pode. Mas uma outra coisa que é bom falar, vocês não queriam que eu falasse não, mas é que assim, espero que todo mundo aqui case em breve. Em breve. Sexo, não, biblicamente falando, não é só procriação. Ele também é recriação. Eles queriam que eu usasse uma expressão mais educada e bíblica, celebração do pacto. É isso mesmo. Então, assim, tem que ter uma maneira de participar da recriação sem necessariamente toda vez ter procriação, porque senão, bem, vai ficar complicado também, né? Agora resolvam. Já lhe adianto que eu não vou resolver, né? O dilema, ele se inicia num debate que a gente não tem tempo nem para fazer aqui, nem chegaria talvez a uma conclusão, que é a questão de início da vida, né? Então, se você vai escolher um contraceptivo que é abortivo, que não é, você vai entrar nesse debate de quando se inicia a vida, se é na fecundação, se é quando o embrião nida, né? Ele se agarra no útero. Esse é um debate que a gente não vai conseguir chegar aqui numa profundidade para chegar numa conclusão, mas para quem nunca se interessou em saber do assunto, mas existem métodos que evitam a ovulação. Então a mulher não ovula, se ela não ovula não tem fecundação, e existem métodos que deixam o útero despreparado para a nidação. Então o espermatozoide vai, fecunda o óvulo, forma seu embrião, e esse embrião não consegue se agarrar ao útero e ele é abortado. DIU, por exemplo, né? E existem também contraceptivos hormonais que só agem no útero e não impedem a ovulação, como o DIU, né? Então, essa pergunta parte desse dilema, né? Você vai considerar abortivo de acordo com o que você pensa sobre o momento do início da vida.
E o cristão vai escolher baseado nos seus conceitos. E essa questão que Renan falou, eu acho fundamental em relação à questão da renovação pactual, né, da celebração pactual do sexo. A gente tem que pensar sobre isso também no dia a dia. E também lembrar do que é consenso, né? A gente só fica pensando no que é polêmica. Assim, o que é consenso? O uso de preservativo, o uso de anticoncepcionais orais, são coito interrompido, teoricamente, não significa que será 100% garantido que não vai ter gravidez. Mas uma coisa que fica por trás e é importante no debate de hoje para essas pessoas que estão aqui é que estatísticas mostram que 60% dos namorados têm relações sexuais antes do casamento. Então, para que eu entrar num debate de métodos contraceptivos se a santidade está sendo... E eu vejo assim, o médico, ele frequenta o porão da igreja. Aborto, assim, lá em Recife, eu já atendi uma senhora que era amante de um pastor de uma igreja e já estava no seu 3º aborto dessa figura. Atendi casais de jovens, noivos que iam casar, que engravidaram, que vieram me questionar sobre aborto. Então, assim, aqui eu acho que é melhor, né? Acho melhor a gente focar no que é consenso e no que vocês devem fazer, quem não é casado, né? A galera da rede, né? Que santidade. Fornicação, isso é uma palavra tão esquecida, né? Tão esquecida, ninguém mais fala fornica. E bíblica, ninguém fala mais em que... Vocês sabem o que é fornicar, né? Obviamente, né? Eu acho que esse debate é mais pertinente hoje do que propriamente esse outro, que poderia ser em outro dia e que a gente ia rodar e não ia chegar a lugar nenhum, também eu acho, porque as questões de onde começa a vida, nem a própria medicina tem resposta e a Bíblia não é específica, óbvio, né? A Bíblia é muito parnasiana nas suas que era o mundo dos escritores daquela época. Eles comparam com árvores, com bichos, com as gazelas, ninguém fala de idação, de fecundação, de terapia. Então, acho que você não vai ter respostas específicas, né? Agora, o que é específico é o que a gente pode fazer. Acho que essa seria mais importante. Concordo. Só até Pedro sugeriu para a gente poder fechar. Concordo com você no que você falou, mas do ponto de vista técnico, né? Técnico, o que a gente tem de mais comum de contraceptivo preservativo, anticoncepcional oral do clássico, eles impedem o encontro do espermatozoide com o óvulo, impedem fecundação. Então não tem fecundação. DIU e alguns anticoncepcionais injetáveis ou orais que só têm progesterona, eles também muitas vezes só atuam no útero, impedindo nidação, nem sempre impedem ovulação, tá? E géis espermicidas. Certo. Qual seria o posicionamento bíblico diante do suicídio assistido, entre aspas, né? Que seria a eutanásia, onde o próprio paciente escolhe por encerrar a vida diante de uma doença limitadora e sem cura. E para emendar, eu já queria perguntar qual é o posicionamento também da ortotanásia e da distanásia. De maneira assim, muito breve, não querendo ser simplista, mas objetivo, gente, isso fere um dos mandamentos bíblicos, né? Não matarás. Nós não temos o direito de tirar a vida de seu ninguém, nem mesmo a nossa. Então, assim, é isso, não tem como praticar algo do tipo. A gente pode discutir a medicina paliativa, cuidar de uma pessoa em estado moribundo, não necessariamente dando a esperança
de que ela terá uma melhora, mas promovendo todo o ambiente de conforto, de segurança, aplicando alguma coisa contra dor. Você vai encontrar isso na Bíblia, né? Eu estou me lembrando aqui, eu acho que é Provérbios 30 ou 31, quando o sábio fala sobre dar bebida forte àquele que está moribundo. É algum tipo de morfina, né? É algum tipo de ajudar aquele que está morrendo, mas não necessariamente matar. Não matarás continua em voga, a lei moral de Deus continua sobre nós e nós precisamos cumpri-la. Se eu pergunto, todo mundo sabe o que é cuidado paliativo? Aqui. É bom explicar? Pronto. Muito menos ortotanásia, eutanásia, distanásia e suicídio assistido. Acho que são termos muito específicos, né? 1 minuto para explicar, tá bom. Então, cuidados paliativos. O nome paliativo na língua portuguesa é um nome ruim, mas se origina do latim pallium, que é uma coxa, que significa conforto, que se fazia com os guerrilheiros feridos, colocava-se um manto, aquele manto se chamava pallium e o nome cuidados paliativos, daí veio o nome cuidado paliativo. Na língua portuguesa, paliativo é muito de um remendo, de uma coisa que só adiar. Na medicina, nós temos o Código de Ética Médica, e a prática médica, ela não só tem uma confluência regida pelo Conselho Federal de Medicina, mas ela tem implicações no Código Penal também, né? Então, existem práticas médicas que são classificadas. Então, a melhor prática médica é a ortotanásia. Seria aquela orto, que é bom, correto, reto, que vem ortobonde, colchões, essas coisas. E tanásia, tânatos, de morte. Então, ortotanásia seria a melhor prática médica para você não interferir no processo de morte, mas que para você aliviasse aquele processo. Então, você evitar exames desnecessários, procedimentos fúteis, coleta excessiva de exames para não machucar, sobrecarga de remédios, analgesia. Então, isso seria a ortotanásia. O contrário de ortotanásia seria a distanásia, que é o que a gente vê, pessoas que são esticadas na UTI por meses e morrem lá, colhendo exame todos os dias, tomando banho gelado, nu, em cima de uma cama, longe da família, sem saber o que é dia, o que é noite, sem saber um eterno pipipi de aparelhos. Isso seria a distanásia. A eutanásia, que por mais que é um prefixo também de correto, ela é proibida. Esses três existem. A distanásia é uma má prática, a ortotanásia é uma boa prática, e a eutanásia seria a morte assistida, certo? A morte assistida, a eutanásia seria a morte abreviada, certo? Diretamente, porque existe a eutanásia passiva e a eutanásia ativa. Então seria a morte. O médico agiria de maneira eutanásica desligando um aparelho de respiração, por exemplo. Ele seria eutanásico. Mas o suicídio assistido é outra prática. É aquela em que a pessoa que quer morrer, se matar, ela pede ajuda a um profissional para fazer parte do processo. Houve até um cientista aí bem famoso recentemente, que uma enfermeira, ele foi para um país da Dinamarca desse que pode, na Holanda, ele foi para a Holanda, e lá tudo pode. Mas eu fui no bairro da Luz Vermelha visitar com minha esposa. Eu achei o Recife Antigo pior do que o bairro da Luz Vermelha, mais insalubre. Ele recorreu a uma enfermeira, a enfermeira preparou a medicação, pegou o acesso venoso dele, colocou aqui no braço e ele injetou. Então, isso seria suicídio assistido.
Então, essas coisas são coisas diferentes, são termos técnicos, mas a melhor prática médica, a prática que os médicos perseguem, é a ortotanásia, né? Que é a morte, porque em muitas situações... Entram os cuidados paliativos. Exato. Em muitas situações, a morte, ela é inevitável, nós sabemos que Deus sabe todos os nossos dias contados, nós sabemos disso, mas há situações que são irreversíveis e que as intervenções que você possa fazer só geram sofrimento e não trazem qualidade de vida. E isso são os cuidados paliativos. Isso é parte do dia a dia, eu acho que da minha vida mais ainda, assim. Eu tenho membros da igreja, inclusive eu não vou citar nome, mas eu tenho uma pessoa aqui da igreja que é membro da igreja, que a avó dela foi minha paciente por muito tempo, precisou internar por uma inflamação ali na região da vesícula, só que ela já era quase uma centenária, e ela disse que ela não queria morrer num hospital. Ela disse: doutor, isso aqui tem chance? Eu disse: tem, se você for operada. Ela: não quero ser operada. Aí eu fiz: o que é que você quer? Ela fez: eu quero ir para casa, morrer em casa. Então nós tiramos ela da Unimed, levamos ela para casa, fizemos morfina, ela morreu perto da família e morreu sem dor, confortável. Isso são cuidados paliativos, e isso é a ortotanásia. Eu não me sinto culpado em nenhum momento em ter participado de decisões pessoais, porque aí entra o princípio da autonomia também. A coisa não é tão simples de colocar e decidir, porque o que é que você vai fazer diante de uma pessoa? Eu sou um cristão, mas eu tenho um paciente que decide fazer um suicídio assistido. Eu tenho o direito de dizer: não participo disso. O Código de Ética me defende. Mas uma pessoa com uma paciente como eu já tive, com um tumor cerebral avançado, que ela perdeu primeiro a audição, 7 dias depois ela perdeu a visão, mas ela ainda conseguiu escrever e escreveu: eu quero morrer. Eu quero morrer. Logo, eu ajudei essa paciente a morrer logo, e não me considero nem agente do mal, nem um assassino, e nem feri nenhum mandamento bíblico. Eu acho que Desde que a morte tenha sido natural. A morte foi natural, foi no tempo. É isso que há situações. Não teve injeção. Não teve nada. Não foi uma eutanásia. Nós tiramos coisas que estavam trazendo desconforto. Mas você também tem a opção de não participar, se a sua consciência cristã lhe fere, e pede ajuda a outro colega. Eu faço isso sempre, quase todo dia. Isso é minha vida, é cuidado paliativo. Só 3 observações bem rápidas sobre isso. Primeiro, distanásia é muito mais comum do que vocês imaginam, talvez, né? É o dia a dia, né? A distanásia é o 99% da prática. Segundo, Esticar até onde não der mais. Isso. Segundo, cuidados paliativos são um meio, uma ferramenta para a ortotanásia, e a gente não é exclusivo do paciente moribundo, não é? Não é só aquele paciente que vai morrer amanhã que deve ser abordado com paliação, mas sim, muitas vezes, doenças de prognóstico ruim, com o paciente ainda em casa, já sendo preparado adequadamente, cuidado no consultório médico, muitas vezes, com essa abordagem paliativa. Até então, em termos de saúde mental também, né, Thalita? Exatamente. E o terceiro ponto é, como é muito mais fácil para o médico, para a família, para o paciente lidar com esse processo quando a abordagem de cuidado paliativo é adequada, não é? Muito mais fácil para todo mundo. E só não passa por isso quando não há orientação profissional adequada. Se houver, é um mundo muito melhor para viver esse momento, que todo mundo vai passar por isso, né? E por trás da morte existem muitas coisas. Por exemplo, uma família que tem um desembargador aposentado
na UTI internado, e que cada mês que ele está vivo, representa 120 mil reais de aposentadoria para a família. Essa família não quer cuidado paliativo. Essa família quer estender esse paciente até R$1 milhão, até R$2 milhões. Então, a coisa não é tão simples assim, né? Então, você chega, às vezes, na melhor das intenções, tentando praticar o que é certo, Pensando no bem do paciente. pensando na pessoa, mas existe um contexto de outra família, grande, uma família de sobrenome conhecido. Era uma pessoa assim, não vou dizer o nome, mas era uma pessoa que ela tinha 17 filhos. Eu fiz uma reunião familiar com 17 filhos. Ganhou de Geórgia. Imagine se existe consenso entre 17 pessoas. Aí ganha a maioria, eu acho que também na vida não vale isso, né? Então você trabalha e você ora pelo paciente. Você ora pelo paciente, porque às vezes a doença pauta as atitudes, né, Gabriel? Você tá ali em dúvida, sem saber o que fazer, mas acontece uma coisa, e as coisas vão acontecendo, e a própria doença pauta a conduta. Então, ore. Assim, um paciente meu, muito querido, um profissional, um colega médico, morreu sábado, faz 15 dias. Eu fui médico dele durante 7 anos, e eu fiz cuidado paliativo dele, e eu fiz sedação paliativa nele, nos últimos 2 dias, em casa. E eu não tive a oportunidade de conversar com ele sobre como ele queria morrer. Mas existe um dispositivo legal que chama de testamento vital, que você pode escrever ou comunicar a uma pessoa da família como você quer morrer. Eu não quero morrer numa UTI. Eu quero morrer dormindo, Jamerson, em paz. Passarinho, né? Eu não quero morrer numa UTI, longe da minha família. Se eu tiver uma condição incurável, só Deus me cure, um milagre. Ou se eu seja acometido de um agravo agudo, um acidente, que minha situação seja muito grave, morte cefálica, não sei o quê, eu não quero morrer na UTI tomando banho gelado e sendo furado de 2 em 2 minutos por ninguém. Eu quero morrer em casa. Uma parte rapidinho para você pular para outra pergunta aí. Pode ser? Bem, uma contribuição que eu faria aqui, que eu lembrei, gente, a questão é para o cristão, né? Mais do que necessariamente como é que eu vou morrer, é como é que eu vou viver até o último dia da minha vida. Seja esta vida 20 anos, 30 anos, 70 anos, 80, a questão é como nós vamos viver até o último dia. E aí eu me lembro de um homem que morreu em idade avançada. Se eu estiver errado aí, você souber da resposta, me corrija. Eu tenho para mim que Russell Shedd morreu com 84 anos. Se alguém souber de algo melhor do que eu, me avise. Mas enfim, ele morreu em idade avançada. Ele sofria de câncer. Se submetia a algum tratamento, mas morreu em casa, morreu com os familiares, e o melhor de tudo, morreu no Senhor, na paz do Senhor e na esperança da glória eterna. E eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, um dos homens assim mais piedosos que eu já conheci, e era impressionante como quase tudo que ele falava e fazia, pregava. Então a maneira como ele comia muito bem, dava raiva. O café da manhã dele era fruta, coisa que vocês não gostam de comer, jovens. Era só fruta, muita fruta. Eu me lembro de almoçar com ele na casa de um irmão aqui da igreja. Ele tinha acabado de chegar e o irmão fez uma tigela de sobremesa. E ele só comeu uma colher assim, pequena, para nossa vergonha. Bem, para mim não, que eu odeio doce, mas para a vergonha de alguns de vocês. Ele comeu uma colher e o irmão ficou chateado. Doutor Shedd, o senhor não gostou? Ele falou, eu gostei demais.
Mas eu vou ficar aqui 5 dias, dá para comer isso aqui todo dia. Um pouquinho de cada vez, né? Ele caminhava, gente, todos os dias. Era sagrado a caminhada das 5 da manhã, enquanto ele ouvia os bons sermões de John Piper. Ele dormia bem. E eu perguntei para ele, mas por que o senhor faz isso? Ele disse, porque eu quero viver para a glória de Deus até o último dia da minha vida aqui. Eu quero morrer pregando o Evangelho. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Deus lhe concedeu muitos anos, mas foram bons anos, né? Amém. Vamos partir agora para o tema do aborto. Por lei, o aborto é permitido em casos de anencefalia e gestação decorrente de abuso sexual. Como um profissional cristão deve se posicionar frente a esta possibilidade? Quer que eu vá? Não, posso falar, de forma bem breve. Bom, de forma bem breve, a questão do aborto, a discussão da lei vai ser uma, a discussão ética moral é outra, e nós devemos pensar que não temos direito, né, de encerrar a vida de qualquer que seja a pessoa, né? E qualquer que seja a exceção. A gente sabe que tem vários contextos, o estupro, o feto com doença que do ponto de vista médico é considerado inviável para a vida, né, fora do útero. E temos também que a grande maioria, a grande proporção dos abortos da gravidez indesejada, né? Então, os contextos são variados, o maior deles é a gravidez indesejada, talvez, estatisticamente falando, e em nenhum desses momentos, em nenhum desses contextos, nós temos direito sobre a vida, a ponto de autorizar o aborto. Então, isso é bem importante, porque volta ao mandamento do Senhor, não matarás, né, gente? Eu não tenho o direito de tirar a vida de qualquer que seja o ser humano. Por mais que alguém diga que é inviável ou que tenha surgido de uma situação difícil, eu posso e devo me compadecer da mulher que chora e que traz essa história pesadíssima para o consultório médico. Eu posso e devo chorar com pais que sabem de antemão que seu filho, sua filha tem uma má geração ou formação, ou que vá viver poucos dias, ou sequer consiga viver ao sair. Eu tenho que chorar com essas pessoas, eu tenho que lamentar com elas, mas nós não somos Deus. Cabe a Ele o dar e tirar a vida. E qualquer que seja o contexto, obedecer a Deus para um crente é algo maior do que necessariamente concordar com o que é permitido ou proibido pela lei brasileira. Ok. Essa pergunta foi direcionada para você, Targueta. Como lidar com um cristão que rejeita o tratamento médico, invocando já estar sob o cuidado de Deus? E aí a pessoa pediu para você utilizar algo que ficou em notoriedade nessa pandemia, que foi a questão da vacina. Alguns dizem que... Somente? Alguns dizem que a questão da vacinação obrigatória, entre aspas, fere um princípio de liberdade individual. E aí, partindo desse pano de fundo, como é que a gente lida com um cristão que rejeita o tratamento médico, invocando já estar sob o cuidado de Deus? Bom, a questão da vacina dá um dia só para isso, né? Vou tentar ser o mais claro possível nos meus argumentos e na minha opinião, já adiantando que eu compartilho da opinião de Jamerson em relação à vacinação. Primeiramente, a gente já falou aqui que a gente deve aceitar a evolução científica e o que a ciência traz de bom para a medicina, né? A boa ciência. Então, esse é um primeiro ponto, e que a vacinação, as vacinas, historicamente se incluem nesse aspecto, né? De uma boa ciência que traz benefício individual e especialmente benefício para a saúde pública, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que se diz muito em quem nega um tratamento é um jargão que se diz muito hoje, um tratamento experimental, né?
qualquer tratamento aprovado para uso clínico, ele passa por um processo de método científico, ou quase todos eles, né? E quase sempre um processo sério. Existe ciência falsa, ciência motivada apenas por ganância, questão financeira, mas a ciência séria é o que pauta nossa prática, é o que leva à aprovação de tratamentos como a vacinação para a Covid foi, tá? Está sendo, na verdade, né? Então, antes dos órgãos reguladores aprovarem vacina para a Covid, cumpriu-se uma série de critérios científicos para que chegasse até lá, tá? Existe muito tratamento que se dá por aí, que as pessoas tomam achando que é ótimo e que, do ponto de vista científico, não há nada, é muito mais fraco do que a vacina, né? Então, não existe vacina experimental. As vacinas foram experimentadas, obviamente, passaram por um método científico até que a sua liberação fosse responsável, né, e adequada, por isso endossada pelas sociedades. E a eficácia, a gente está vendo na prática que há eficácia. Segundo ponto, você citou a questão da liberdade individual, né? A liberdade bíblica, que eu entendo que seja, não é uma liberdade para que eu possa fazer o que eu quero fazer e ponto, né? É muito mais uma capacidade de fazer o que deve ser feito, né? Num contexto muito mais coletivo e pensando no próximo do que pensando em mim mesmo, né? Então, a gente pensar uma liberdade individual, eu faço o que quero com o meu corpo e não importa o resto, isso para mim é antibíblico, tá? Citando Gálatas aqui, que é um versículo só, Gálatas, vou achar aqui onde eu escrevi, Gálatas 5, verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, tá? Então, quando a gente pensa no ato de se vacinar, ele é um ato primariamente coletivo, secundariamente para a saúde individual, tá? E diante disso a gente pode já, assim, muitos desdobramentos disso, dessa verdade, que incluem, a gente tem já evidência de bloqueio de contágio pela vacinação. Então, ao se vacinar, Pedro, você protegeu seus familiares, seus irmãos da igreja, né? A gente tem evidência de que a pandemia melhorou, isso é claro, isso é óbvio, isso é obra também da vacinação. A gente não pode negar que tem outros fatores de dinâmica da distribuição do vírus, de tempo, mas a vacinação certamente influenciou nisso. A gente tem dados definitivos para poder afirmar. E por que não também falar em benefício individual? Existe benefício individual, a gente se protege com a vacinação, mas o ponto que deve ser levado em consideração para a tomada de decisão, se você decide se vacinar ou não, é o pensamento coletivo, tá? E também eu acho que é importante a gente destacar uma outra questão, que as decisões médicas e as opiniões e as recomendações são dinâmicas, não são estáticas. Então, a recomendação relacionada à vacinação um ano atrás é uma. Reavalia essa epidemia hoje, como se encontra. A recomendação não precisa necessariamente ser a mesma. Isso tem que ser reavaliado sempre, as coisas são dinâmicas, tá? Então, o antivacina, ele não precisa ser antivacina a vida inteira, ele pode reavaliar a situação. Assim como o pró-vacina, ele pode ter senso crítico para poder mudar de opinião às vezes, né? E por isso que existe especialista, existem conselhos, existe regulação, para que a melhor recomendação seja dada em cada momento, né? Uma recomendação ano passado, outra recomendação hoje, isso é dinâmico e deve ser dinâmico, tá? Então, eu não acho que há justificativa plausível dentro do argumento da liberdade individual para negar um tratamento com a vacinação. Não acho, e de forma bem taxativa. Alguém gostaria de acrescentar algo? Eu queria só um pedido. Quem tiver algum versículo da Bíblia ou alguma ideia que lembre que a Bíblia é contra a vacina, mande para mim, por favor, porque já faz 2 anos que eu procuro
E não acho, assim, além de uma justificativa pessoal. Não tem, não tem. Gabriel citou um versículo, eu poderia citar 1 Pedro, da obediência aos governos. Você pode se negar, nem tudo que o governo diz você deve fazer, mas você deve ter, se você é crente e você defende do ponto de vista congregacional, deve ter pelo menos um elemento bíblico que justifique. Se tiver, assim, eu peço, me mande, porque eu não achei. Mais um ponto também, às vezes o leigo, muitos leigos podem, leigos em medicina quero dizer, eles podem esperar da medicina uma ciência matemática do tipo 2 mais 2 igual a 4 e eu vou te vacinar, eu tenho certeza que você estará bem, né, que não vai acontecer nada com você. E a medicina não é uma ciência de 2 mais 2 igual a 4, é uma ciência probabilística, né? Então a tomada de decisão médica, e aí isso se aplica à vacinação, ela é uma tomada de decisão baseada em probabilidades, não em certezas. E custo-benefício também, Custo-benefício. Porque algumas pessoas até alegam que há alguns casos em que a vacinação trouxe prejuízos para a saúde, mas avalia-se o todo, né? Isso. Essa semana, eu recebi hoje à tarde de um irmão da igreja, uma postagem do Instagram de uma moça que infelizmente perdeu o marido, supostamente de uma complicação vacinal. A gente não tem dados para afirmar que foi ou não, talvez tenha sido, pode ter sido, tá? Mas não deixando de ter compaixão por ela, que perdeu um ente querido, né? Porém, o gestor de saúde, ele precisa tomar decisão com dados. Quantas vidas, de forma probabilística, se salva com a vacina, diante de quantas complicações da vacinação existem, né, documentadas, e do ponto de vista científico mesmo, né? E aí a gente sabe que o abismo é muito grande. Você salva muito e, infelizmente, porque você pode perder alguns. Perder é muito raro, adianto. Mas complicações menores, que às vezes incomodam muito a vida da pessoa, acontecem mesmo. Mas do ponto de vista de probabilidade, o abismo é muito grande. Então, casos individuais, relatos, né, histórias individuais, elas não devem pautar a decisão do gestor de saúde pública. Não deve pautar. A gente deve se compadecer, o médico deve prestar assistência quando isso acontece, mas o gestor, ao tomar uma decisão, ele não deve levar isso em consideração, somente isso. Isso também entra em consideração, entra na conta, mas não é somente isso que leva à decisão. E do ponto de custo-efetividade, a vacina é uma das maiores revoluções da medicina, porque você vai se vacinar, você se expõe um tempo mínimo a um agente que tira segundos da sua vida e lhe protege durante uma vida inteira, entendeu? Então, é que nem a história da pia no caminho da sala de estar para o bloco cirúrgico. Percebeu que quando os cirurgiões, o índice de infecção em cirurgias, lá no começo atrás, diminuiu muito quando entre a sala de estar que os cirurgiões estavam conversando e o bloco cirúrgico, colocaram uma pia e sabão. Isso também diminuiu muito. Então, isso é uma questão de custo-efetividade, né? Certo. Vamos para outro tópico agora, fertilização in vitro. Qual a visão da igreja se uma mulher solteira, já na média dos 35, foi bem específica essa pergunta, já na média dos 35, decidir fazer fertilização in vitro ou congelar os óvulos? Eu sou contra, acho que a Bíblia é contra, não existe homem e não existe o casamento na história, né? Que precede a família e a procriação. Não existe a figura do homem desconhecido, né? E da mulher, que é a doadora dos óvulos, mas eu não sou favorável e creio que a Bíblia também não é favorável. Óbvio que há discussão. Eu li ontem, por sugestão de Ian, uma sessão de um livro, até comentei com vocês mais cedo hoje,
em que havia um cristão defendendo a fertilização in vitro, 3 páginas, e logo em seguida um cristão falando contra. E aquele que defendeu, quando eu li, eu falei, olha, né, interessante. E quando o outro falou contra, eu falei, não, realmente deve ser contra. Então, temos nossa opinião, mas, por exemplo, tem qual a motivação no coração da mãe que quer a fertilização, né? Isso aí, qual a motivação dela para esse filho? Isso é algo tem que entrar em questão. Mas como o Jamerson, não tenho visão a favor disso, e até o dado que eu achei nesse texto em 2015, nos Estados Unidos, foram 91 mil processos de fertilização in vitro. Isso resultou em 59 mil embriões transferidos, o que resultou em 21 mil nascimentos. Então, a gente tem aí um gap, né, de muitos embriões gerados, desprezados, né? E aí volta aquela discussão sobre o início da vida, né? Então, a gente tem que entender o processo, como ele é feito, qual é a técnica, entender que ele não é infalível, e, né, quantos embriões gerados para uma gravidez com sucesso, para poder formar a nossa opinião sobre essa questão da fertilização. E essa questão, bem, que Jamerson levantou logo de início, né? Casamento precede filhos. Então, quando o Senhor criou o homem, Ele criou homem e mulher. Ele não criou necessariamente primeiro Adão e filhos, ou Eva e seus filhos. Não, Ele criou homem, mulher e depois vieram os filhos. Então tem que ter. A gente tem que ajudar essa irmã a casar para a glória de Deus. E ao mesmo tempo entender a aflição de um jovem solteiro. Entender que não é fácil ser solteiro em um ambiente majoritariamente de casais. Então, por vezes nós pressionamos os solteiros, né? E ficamos ali empurrando, mas nem sempre ajudamos de fato como deveríamos ajudar, sendo mais intencionais, fazendo conexões ou coisa do tipo. Então eu acho que a gente tem que ajudar os solteiros, tem que entender essa luta de alguém que está com 35 anos. Não é tão simples assim, olha, isso bem, de um ponto de vista é tão simples assim de dizer, não, minha irmã, isso aí não deveria acontecer. Mas por outro, veja a história por trás de tudo isso. O que é que a levou a isso, né? Então vamos orar, ajudar, conduzir e torcer para que Deus tenha o casamento para essa pessoa, né? Certo. Vamos correr agora, pessoal, porque a gente já está quase acabando e ainda tem 6 perguntas para serem feitas. Dá mais não, Jovem. Dá não, né? Dá não, 9 então horas. Eu vou Amanhã tem fazer culto. mais 2, então. Os crentes dormem cedo no certo, sábado. então eu vou fazer mais 2, tá? Conto com a colaboração de vocês. Vocês também, né, gente? Todo mundo dorme cedo no sábado. Vamos lá. Qual a opinião de vocês a respeito de medicina integrativa? Bom, quase 9 horas, então de forma bem direta, bem objetiva. Surgiu esse ramo da medicina integrativa ou medicina da longevidade, né, que basicamente, ou na maior parte das vezes, é uma medicina anticientífica e baseada nessa concepção de que nós temos domínio sobre o nosso corpo, a medicina pode oferecer prevenção para tudo e eu foco no meu bem-estar individual, na estética, né? Então, majoritariamente, não vou generalizar, mas majoritariamente o que se prega nessa medicina integrativa / nutrologia, né, que se chama também hoje em dia, é uma postura anticientífica e do ponto de vista técnico errada muitas vezes e perigosa. Não quer contribuir com nada nessa, não? Não, eu concordo com o Gabriel, ratifico e dou a ênfase na nutrologia. Certo. Qual tem sido o grau de influência da... Por favor, nutrologia existe, mas procure antes o nutricionista e o endócrino. Certo. Qual tem sido o grau de influência da fé no tratamento das doenças e até que ponto a espiritualidade faz parte do tratamento? Repete, por favor. Qual tem sido o grau de influência da fé no tratamento das doenças
e até que ponto a espiritualidade faz parte do tratamento. Do ponto de vista científico, há estudos que mostram que a espiritualidade aumenta a sobrevida de alguns pacientes com algumas doenças. Então, analisando friamente, ceticamente, os números, é positivo. É positivo do ponto de vista até estatístico, né? Eu tenho alguns artigos que tratam disso, mas na nossa vida a espiritualidade é indissociável de qualquer coisa, inclusive da doença, né? Então, eu acho que seja para viver muito, seja para a vida ou para a morte, viver pouco ou viver muito, sofrer ou viver uma vida mais fácil do que a outra, não tem. Sofrer tem significado para o cristão, né? Ser acometido de uma doença não é obra do acaso, está sob o governo de Deus, sob a mão do Senhor, tem significado para o cristão. Então, com certeza tem muito a contribuir, né? Ou na cura, ou melhor, no tratamento ou na preparação para o encontro com o Senhor, seja o que for. E a título de exemplo, a medicina não está parada em relação a isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um grupo, chama Grupo de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Eles desenvolvem pesquisa mesmo, com método científico para avaliar essa influência. Inclusive, o maior líder desse grupo, ele, talvez brincando, ele acredita que em 2030 o Nobel de Medicina será dado a alguém que vai provar que as intervenções na espiritualidade têm efeito sobre a saúde. Ele acha que a medicina vai caminhar muito para isso nos próximos anos, a ponto de ser reconhecido cientificamente, inclusive. Vou fazer só um contraponto. Às vezes a espiritualidade pode ser um empecilho à saúde. Eu cito o exemplo dos testemunhas de Jeová, que se negam a ser submetidos à transfusão de sangue. Então é um fator, é o oposto, né? Ou há alguns irmãos que, porque receberam certa palavra de profecia, muita profecia, não se submetem a nenhum tratamento. Deus enganou o médico. O menino médico é um ser desmoralizado muito, viu, no meio pentecostal, porque Deus engana os médicos mesmo. Toda hora. Bom, pessoal, eu queria pedir perdão a vocês. Aliás, eu queria que vocês nos perdoassem, mas a gente vai ter que encerrar agora, tá? Mas os convidados poderão sanar alguma dúvida nesse momento posterior, né? E eu queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente poder encerrar o Café com Palavra de hoje. Pedro, muito legal, acho que a gente teve a oportunidade aqui de expor opiniões, fatos. Eu acho que é legal ter esse fórum aqui para que a igreja também influencie fora da igreja, né? O nosso papel como cristão também é influenciar nossa cidade, né? Influenciar nosso meio. Não é uma teologia privada, né? Não é só para a gente aqui. A gente tem que sair daqui e influenciar lá fora, né? Então, eu acho que isso aqui faz diferença, porque cada um que ouve alguma coisa aqui vai pensar, vai refletir, vai conversar com alguém e vai aplicar na prática. Eu acho que isso faz diferença. Obrigado, pessoal que ficou até agora. E eu queria dizer que sejam confessionais no seu ambiente de trabalho e no exercício da sua profissão. Às vezes a pessoa está ali com você e admira seu testemunho e está sem esse gancho. Então, se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, em alguma oportunidade, assim, façam. Tenham essa. Lá no meu ambiente de trabalho tem uma irmãzinha muito consagrada. Isso é um termo de quem é velho também, né? Fulano é consagrado. Tem uma irmã bem fervorosa que ela é bem confessional e ela sempre me lembra isso. Então, acho importante. Obrigado a vocês. Eu me lembrei aqui de um livro que eu fiz uma leitura breve, de uns capítulos para a gente conversar hoje, O Cristão e os Desafios Contemporâneos, de John Stott. Então, é um livraço assim, tem vários capítulos interessantes
E Ian, qual foi o livro que tu recomendou lá na reunião? O Cristão e as Questões Éticas. Então são 2 sugestões aí de leitura para aqueles que querem seguir, né, estudando e pensando sobre o que nós conversamos. Pedro. Eu queria convidar o reverendo Lucas para orar encerrando e após isso a gente se despede. Fiquemos de pé, irmãos, vamos encerrar esse momento de reunião, entregando a Deus tudo que nós ouvimos e nos preparando para servi-lo da melhor forma possível em nossas profissões. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua graça, nós te louvamos, te engrandecemos porque o Senhor governa sobre tudo. O Senhor nos criou e nós devemos te servir, Pai, com humildade, com diligência e especialmente, ó Deus, com a nossa mente cativa a Tua palavra. Nos ajude enquanto cristãos a sermos confessionais, a colocarmos a Tua palavra como importante em nossas vidas, inclusive nas nossas tomadas de decisão. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a honrar o Teu nome no campo de trabalho. Abençoe os médicos dessa igreja, todos os interessados, aqueles que aspiram, ó Deus, uma carreira profissional, para que eles possam ser agentes da Tua graça, Pai, no exercício de sua vocação. Abençoa toda a igreja, Senhor, a partir daquilo que nós entendemos da Tua palavra como bem comum, e que nós possamos estar certos que estamos debaixo do Teu cuidado. Te pedimos agora em nome de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares, que possamos ter uma noite de descanso e amanhã, ó Pai, aproveitar o Teu dia da melhor forma como possível, segundo o conselho da Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.